Agora, imagina 2 assuntos que você não domina e você tem que conversar com o cliente e estudar. Aí você começa a ter perda. Então, as pessoas têm que perceber quais são os limites, mas a grande questão é que o celular, ele gera uma série de fatores automáticos no cérebro que a gente não percebe, como, por exemplo, o movimento. Eu costumo dizer, dentro da neuroaprendizagem, tudo bem, se bater um vento frio aqui agora, vai ter movimento, né? Meus olhos vão se mexer, a pele vai se contrair, os folículos, mas eu não vou perceber. Mas o que acontece em termos de movimento, que é o pior de todos dentro das redes sociais, é o feed infinito. Esse movimento do feed infinito é um movimento que seu cérebro se automatiza a fazer. É a dopamina? Vai ter descargas de dopamina, mas você não tem motivo para ter prazer, porque você não interpretou nada. Então o que acontece? Você nunca... É uma dependência química. Você quer ver o próximo e o próximo. E se você parar, o que acontece? Vai vir, no lugar da dopamina, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Sempre eles estão presentes, mas as doses vão se desequilibrar. Então, à medida que eu vou rolando o feed, eu vou tendo descarga de dopamina, mas qual informação que eu tenho depois? Qual informação, qual aprendizagem que eu tive com aquilo? Tem um aluno meu, da minha idade, ele é pastor no Michigan, de uma igreja evangélica, não vou dizer o nome da igreja aqui. Ele é teólogo. Aí outro dia ele me dá aula e eu troco aula com ele, bíblica e neurociência. Ele, Fabião, pequei hoje. Falei, por que houve? Um pastor pecou? Falei, o que você fez? Fabião, você sabe que eu não tenho Instagram, mas fui no Facebook da igreja para poder fazer uma publicação. Fabião, 15 minutos perdidos da minha vida fazendo aquele movimento assim. Aí eu falei, o feed infinito. Aí eu tô fazendo a faculdade a pós de neuroaprendizagem, mandaram assistir uma palestra do cara do Facebook que inventou o feed infinito. Mentindo. Ele, estou muito arrependido, eu não sabia que ia fazer tão mal para as pessoas. Quase sorrindo. Não estava nada arrependido. E o que você falou de se sintonizar com o cliente, Márcio, a primeira impressão pode ser que fica dos dois lados, certo? Mas eu, corretor ou vendedor, eu tenho que me isentar disso aí. Eu tenho que entender que eu que tenho que estar preparado, eu tenho que me perceber emocionalmente, comportamentalmente, para olhar você e entender quais são pequenas expressões, pequenos gatilhos, pequenas palavras que eu falo que geram expressões em você. E dessa maneira eu vou conduzindo pessoalmente e não vir com aquele entendimento padrão. Eu vou chegar lá. Eu queria saber o seguinte, o que mais contribui para o adoecimento emocional? Para todo mundo que está aqui nos assistindo. Vamos lá. Você que é especialista. É multifatorial. Por isso que eu terminei ano passado gerontologia. Eu sou tecnólogo em gerontologia, estudo o cérebro desde que sai do útero até o envelhecimento, com ou sem demência, e estou trabalhando para minimizar a incidência de demência e desacelerar o envelhecimento. Então, é multifatorial. Alimentação, sono, o estresse vai mexer no seu sono, e o sono tem várias etapas. Então aqui, eu estou todo monitorado. Além do relógio, eu durmo com esses anéis e cada um dá uma marcação diferente. Então você tem o sono profundo, o sono leve, o sono REM, que é o sono que reestrutura seu cérebro. Tem picos, que é o movimento repetitivo dos olhos. Então, se você não tiver o acompanhamento do seu sono, se você não perceber que em determinadas situações, seus batimentos cardíacos, sua respiração te dão muita informação de que sua ansiedade... Acordar no meio da madrugada. Acordar no meio da madrugada, ter pico de batimento cardíaco, sabe? Do nada sua mão esquerda ficar se fechando e você não perceber e tentar abrir, ela volta. Então todos esses sinais te dão um aviso que você pode ficar doente, te dão um aviso que você vai precisar de um psicólogo, te dão um aviso que você vai estar tendo queda da imunidade. E claro, qual é a válvula de escape? Comida. Por quê? À medida que eu como o que dá prazer, aquilo ali vira um mecanismo de compensação, só que o prazer da comida boa te dá felicidade. E o prazer da comida da ansiedade te dá alegria. Alegria é emoção, é rápido. Felicidade é o que você constrói com o tempo, com a memória. Então, por exemplo, o que eu tenho em relação a você é muita gratidão, é muita admiração. Então isso é um sentimento de alegria, né, agregado a memórias a todo tempo que eu conheço você, vendo você evoluir. Então, emoção é imediata. E é o que as pessoas buscam com a comida na hora da ansiedade. Felicidade não é tanto o prazer da comida, é o prazer de se olhar depois e se ver bem. Não é se ver bem esteticamente, mas se ver saudável. Olhar seus exames e não ver prevenção como exame e tomar remédio na hora certa. E sim, evitar um dia precisar do remédio. Então na sua visão, o sono, uma noite mal dormida pode ser um grande fator de adoecimento emocional. E até demências no futuro. E a compulsão é a comida. A
compulsão é a comida. É a compensação. Por que no cara do deserto de Kalahari não passa por isso? Porque ele só tem o suficiente para comer e sobreviver. Agora, abre a sua geladeira. O que eu fiz na Covid? Visual merchandising, neuromarketing, coloca tudo na última prateleira que você não deve comer. Porque todo mundo ganhando peso. Então eu cheguei a fazer aula de como trabalhar em home office, mas contando com um contexto diferente que ninguém estava acostumado, onde a comida é a grande vilã. Entendi. É interessante. Agora, Fábio, e onde que está a base do controle? Como é que eu controlo tudo isso? Controle emocional. Qual é a base do controle? São vários sinais que a gente... Assim, pra tu pegar o cara que abriu agora e falou, essa aí é a base, sim, eu tô vacilando nisso. Vamos lá. A primeira base para eu me perceber e assim, dessa forma, eu conseguir perceber o outro com neutralidade, não projetar no outro o que eu gostaria de ser ou então o que eu não gostaria de ser. O que acontece? Hoje em dia, quanto mais as pessoas buscam entender o comportamento alheio, menos elas entendem do próprio comportamento delas. Então, a base está em você começar a observar alguns sinais não verbais, incluindo os metabólicos. Então, a linguagem não verbal vai muito além da face ou do que a gente lê, né? Quando eu faço entrevistas, quando eu treino na polícia. Eu vou chegar lá, falando que eu vou chegar lá. O que acontece, Márcio? A linguagem não verbal, ligada ao que você está falando, está na mão esquerda, é o que eu chamo mais atenção das pessoas. Aí muita gente deve estar ouvindo, mas eu sou destro, eu sou canhoto, não interessa. Eu acredito que a maioria das pessoas sejam destras, para a mão esquerda ser sempre uma válvula de escape, porque eu já li muito na neurociência, mas eu não tenho algo registrado, mas eu tenho compilado. 30 anos vendo, vai falar em público, tá com medo? Mão esquerda no bolso. Tá ansioso? Mão esquerda fecha com o dedão na lateral. Aquele tapa que o Will Smith deu na cara do Chris Rock, eu filmei ele voltando, ninguém percebeu. O dedão da mão esquerda dele tá só batendo assim do lado. Então, e isso significa o quê? Ansiedade, dedão e raiva. Então, ele tava com os dois ali? Ele tava só assim. Quando ele senta, ele tá com raiva. Aí tem um espelhamento, ele começa a gritar, aí uma mulher que tá do lado dele começa a fazer expressões de raiva também. Mas o que eu aconselho? Se você percebe sua mão fechar, isso é o pensamento gera movimento. Então, se eu atrapalho o movimento, eu atrapalho o pensamento. Falando bem coloquialmente. Então, se minha mão fecha e eu abro, eu tenho a consciência do que está acontecendo e eu dou um comando inverso para o meu cérebro. Se a minha respiração está acelerada, eu expiro 3 vezes mais devagar do que eu inspiro. E isso ajuda a baixar o batimento cardíaco. Vários sinais, como por exemplo, às vezes, hoje, eu estava dirigindo, mantendo o meu controle, por mais ansioso que eu tivesse por eu ter errado no trânsito. Agora, quantas vezes a gente está dirigindo, daqui a pouco o carro está devagarinho, porque você está pensando uma coisa mais tranquila, daqui a pouco você está pensando num novo negócio que você vai criar, você está acelerando. Então, o pensamento gera movimento e nem sempre a gente tem a percepção. Então, a autopercepção não verbal é a primeira base para o sucesso que você falou. Fábio, isso funciona com uma frequência. Exemplo, eu tenho um cliente... Claro que eu não vou falar o nome dele, eu gosto muito dele, mas ele é brabo. E às vezes a gente quebra um pau e ele começa a gritar. E ele grita mesmo. Sim. Fica brabo. Isso é fácil. E ele começa a gritar comigo. Quanto mais ele grita, mais lento e mais devagar e com um tom mais baixo de voz eu utilizo. E aí eu vou desconstruindo. Sim. E ele vai... O que você sente na hora que ele grita? O que eu sinto? Eu sinto que eu tenho que sair dessa situação. Pode ser ele ficar bravo comigo. Olha que legal. Ele não fica com raiva. Tá vendo que depois as pessoas podem voltar ao vídeo. Você acabou de falar, você tá fazendo um sorriso. Não que se não for assim não seja verdadeiro. Mas chamado de Duchenne. Tá contraindo só embaixo. E a pergunta foi estratégica, porque você não sente raiva. Então você usa a sua inteligência emocional. Porque você, no lugar de ser reativo, porque raiva... pode combinar com raiva, mas a gente, né, é socializado, teoricamente falando, e a inteligência emocional é para isso. Se alguém tem raiva, eu faço o contrário. É muito bom você colocar esse ponto, porque assim, gente... Muito bom que você faz. É lógico que isso é com o tempo, nem sempre, né? Nem sempre foi assim. Mas eu tenho mais de 30 anos de experiência com vendas, atendimento, negócio. Sim. E assim, eu já vi profissionais entrarem em embate com o cliente e chegar a dizer, para esse cara eu não vendo mais. Isso é uma loucura. Porque é o seguinte, quando você está numa mesa, num ambiente de negociação, esse ambiente ele pode ser agressivo, mas não para você. Sim. Você está ali para unir as partes, você está ali para realizar o negócio. Então você não pode deixar a raiva, o descontrole ou a estratégia do outro lado, que pode ser por estratégia, exatamente, mexer com o seu emocional.
Então, assim, você não é capaz de me ofender porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou. Exato. Você não é capaz de me tirar do sério porque você está gritando, porque se você está gritando, quem está perdendo é você. Eu só vou passar a perder se eu quiser gritar mais alto que você. Né? Então, qual é a escala disso? Eu tô com o meu cliente, ele grita comigo. Aí eu vou gritar com ele. Aí ele grita mais alto, eu vou empurrar ele? Não tem, isso não tem limite. Não. E eu tive uma vez, eu dei um treinamento, meio que uma palestra, treinamento, para um grupo de advogados. Sim, e você me mostrou as fotos. E um deles me disse que teve um cliente que meio que ofendeu ele e ele foi pra cima, comigo não, e eu expliquei que isso pode ter sido uma estratégia para tirar o teu equilíbrio, para conseguir vantagem. Porque existe o comprador profissional e ele te testa. Então você tá ali para fazer negócio, não deixe que ninguém te aflita. Você não pode perder, até na rua. Sei lá, você vai tomar deu uma fechada, tomou sem querer, o cara te xingou. Você vai revidar? O que vai mudar na sua vida? Nada. Você sabe quem você é? Você sabe o que você é? Pode mudar, né? Você pode ganhar um tiro, né? Se você revidar. Você pode perder a vida, né? Mudar e perder. Então, realmente, quando a pessoa grita, eu tenho esse exemplo, eu fico calmo, não fico com raiva, em hipótese alguma. Mas posso dar uma dica de grito? Agora. O grito, pra quem ouve, parece que é raiva, mas quem grita tem medo. Porque se o cara não tiver medo, ele não precisa gritar. Ele tem argumento. Ele negocia. Agora, tem esses que negociam realmente no grito e entendem, muitas vezes, até quando o corretor se submete, e não no sentido da inteligência emocional, de entender, isso não me afeta. E o corretor se submete àquela humilhação, àquela pressão. Outro dia eu recebi um corretor conversando com um áudio de uma cliente, de um corretor que eu estou treinando, 26 anos, muito maduro para a idade, mas precisa aprender dentro da corretagem. Aí a mulher quer um preço acima, né, para variar, e ele tá mostrando várias provas, daqui a pouco a mulher gritando, seu desgraçado, que não sei o quê, por áudio, fala um monte de coisa, mas ele deu motivo para isso. Porque ele começou a encher ela de... ele mandou 10 mensagens de uma vez, falando, olha, aqui é tanto, aqui é tanto, aqui é tanto, aqui é tanto, então o seu é tanto. Então ele foi inconveniente, desculpa. Mandar 10 mensagens pro cliente é inconveniência. Sim. Ninguém tem paciência. Eu não tenho paciência de 10 mensagens. Um texto gigante não tem. Tem que ser objetivo, despertar Mas aí entra curiosidade. uma outra educação que é digital. Mas olha só, vamos tirar o grito. Porque, na verdade, eu até mudei aqui o exemplo. Cada vez que alguém grita, não tem argumento. Onde quanto mais alto eu falo, mais próximo eu fico do limiar do ser humano, no sentido do instinto, da agressão física. Então, o grito é uma forma de fraqueza, porque se nós, seres humanos, precisamos eriçar o pelo igual um gato, rosnar igual um leão, né, para poder mostrar que a gente é poderoso e que a gente está certo, a gente perde a nossa essência da inteligência emocional e do raciocínio. Ainda mais num ambiente de negócio, né? Não cabe isso em hipótese alguma. Nada. Mas então, mais uma informação. Quanto mais grita comigo, mais eu sei que a pessoa está com medo, mais eu sei que ela está insegura. Eu acho que o tom de voz sereno, uma voz bem impostada e um sorriso é soberano. Sem dúvida. Que nem tem corretor, vendedor, que não consegue sair da seguinte situação. Está vendendo um imóvel, que é um valor agregado alto. Aí o cliente fala assim, calma aí, cara, não estou comprando uma camiseta ou um cacho de banana, não. Não é assim, não. Uhum. Aí muita gente fica... Né? Fala isso para mim, cara, eu dou um sorriso. E digo, verdade. Verdade. Um cacho de banana você encontra em qualquer mercado, qualquer hortifruti. Camiseta você encontra em qualquer shopping. Agora, oportunidade como essa, você não vai encontrar em qualquer lugar. Você tem que olhar diferente mesmo. Então você inverte. Sim. E não discorda. E não discorda. Você leva para uma outra linha. Exatamente. Que é verdade. Isso você encontra em qualquer lugar. Agora, o que eu tô te oferecendo... Você não vai encontrar em qualquer lugar. Você tem que olhar isso diferente, de maneira diferente mesmo. Mas o que você fez? Você pegou a informação do cliente que ele usou contra, colocou a favor, aparentemente não discordou, então você não entrou em conflito. E isso diminui a reatividade do cliente. A grande questão é quando o corretor ou o vendedor, de uma maneira geral, quer ensinar o cliente de uma maneira como ele já sabe, não como ele aprendeu. E muito mais ainda, como você falou, eu aprendi de um jeito, mas o cliente precisa aprender de outro. Então a gente começa a atrelar muito termo técnico, muita informação. Uma vez eu estava no jantar, a gente ouve muito isso também, mas estava no jantar, um ambiente que nem estava falando de negócio, não queria vender. A bala. Estava tirando uma dúvida. Não, eu estava tirando uma dúvida. Depois me fala da bala, se puder, eu dou o exemplo daquele que você falou da bala, do garoto que falou para me ajudar. Tá. Mas muito legal, lembrei na hora. Estava no jantar. E aí o cara falando, que empreendimento tá lá, maravilhoso. Tem um complexo aquático, um complexo esportivo, assinado pela Sport Center e tal. Companhia atlética. Aí
O cara falou assim, mas isso aí, ninguém usa academia, não usa academia, esse papo de corretor. O cara falou, não jantar pra querer me depreciar. Aí eu, lógico, dei um sorriso. Realmente, a piscina, por exemplo, 30% do condomínio utiliza, e a academia, nem todos, no prédio, né? porém, agrega valor ao seu patrimônio. Por mais que você não utilize, amanhã, depois, você quer fazer um upgrade, ainda coloca o cara como, né? Melhorando de vida. Isso, já vai fazer o futuro dele. Vai fazer um upgrade, este item vai valorizar o seu imóvel. Sim. Aí o cara já olhou assim e falou, pô, esse cara não é um cara qualquer, mas se você aceita papo de corretor, papo de vendedor, papo furado, você acaba que aceita a maneira pejorativa do qual ele te colocou. Sim.